Olá, olá, você que me escuta nesse momento, eu não sei onde, nem quando, nem em que dispositivo, mas eu me sinto muito honrado em você separar um pouquinho do seu tempo aí para partilhar comigo desse estudo intitulado A Bíblia Responde. Meu nome é Everton Castro, eu sou professor de teologia e também sou pastor da Igreja Adventista aqui na Faculdade Adventista da Amazônia. E hoje nós iniciaremos nosso estudo de forma bem introdutória, falando sobre o livro base para todas as palestras que teremos aqui nesse curso. Hoje falaremos sobre o livro mais importante do Ocidente. Me refiro à Bíblia Sagrada. Pois bem, se alguém chegasse para você e te perguntasse por que a Bíblia é diferente dos outros livros, o que é que ela tem de tão especial? Tem o primeiro ponto. Independente de você ser religioso ou não, você precisa aceitar o fato de que a Bíblia é o livro mais influente do Ocidente. Até rimou. A Bíblia é o livro mais influente do Ocidente. Isso é um fato. Deixa eu falar de alguns dados aqui para vocês. Veja, a Bíblia está presente nas principais religiões do mundo, como o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo. Outro dado interessante é que em 1450, quando o Johann Gutenberg inventou a gráfica móvel, ele escolheu a Bíblia para ser o primeiro livro impresso, e desde então ela desponta como o maior clássico, o maior best-seller da história. Veja só alguns números. A Bíblia já está traduzida ao todo em parte para mais de 2.400 línguas e dialetos. E isso nos dá mais ou menos uma proporção de 95% da população mundial que tem acesso à Bíblia em seu idioma materno. Fora que existem outras dezenas de projetos de tradução em andamento. Falando especificamente do Brasil, a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, no ano de 2015 distribuiu 7 milhões de Bíblias. E isso é apenas uma pequena fração das mais de 100 milhões de Bíblias vendidas e distribuídas anualmente mundo afora. Olha só, não existe nenhum livro que chegue nem perto da Bíblia. Imagina 100 milhões anualmente, isso é muito livro. Outro ponto interessante é que a Bíblia influencia todas as áreas da nossa cultura. Então, mesmo que você nem seja religioso, você precisa ver como a Bíblia é influente. Por exemplo, a Bíblia influenciou o mundo da arte. Quando você visita no Vaticano a Capela Sistina de Michelangelo, você percebe que toda aquela obra de arte foi feita inspirada na Bíblia. Quando você pensa em Da Vinci, pensa na Última Santa Ceia, aquele quadro bonito, também foi inspirado na Bíblia. Quando você vai para o mundo da música, grandes clássicos foram inspirados na Bíblia, como o Messias de Handel ou Elias em São Paulo de Mendelssohn. Agora, na literatura, essa influência é muito grande também. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Ciências da Religião na Universidade Estadual do Pará. Eu estudei na linha intitulada Hermenêutica das Linguagens da Religião. E o meu objeto de estudo foi um livro de Machado de Assis, intitulado, olha só, Esaú e Jacó. Você que estuda a Bíblia já deve imaginar de onde veio esse título, né? Exatamente, foi inspirado no Antigo Testamento. E os personagens principais dessa obra, Pedro e Paulo, foram inspirados nos discípulos do Novo Testamento. Então existem aí vários estudiosos que mostram que Machado de Assis era um exímio leitor da Bíblia e se utilizou da Bíblia para escrever grandes clássicos. E não só Machado de Assis, quando você vai para outros grandes escritores, percebemos que eles também foram influenciados pela Bíblia. Deixa eu ler aqui algumas obras que talvez vocês conheçam. Salomé, de Oscar Wilde, O Diário de Adão e Eva, de Mark Twain, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Moby Dick, de Herman Melville, e também tem várias obras de José Saramago. Esse cara foi um escritor que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 98. E ele escreveu 2 livros intitulados Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, no ano de 2008. Fazem referências direto à Bíblia. Então, olha só, em síntese, a Bíblia é o livro mais vendido, traduzido, distribuído e mais influente no Ocidente. Então isso já faz dela um clássico que qualquer pessoa precisa conhecer. Agora vamos falar da Bíblia em si. Embora a gente chame a Bíblia de livro, na verdade ela é uma coleção de vários livros menores, são 66 livros no total. Esses 66 livros são divididos em 2 grandes grupos, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Quanto à sua composição, entre o primeiro livro, Gênesis, e o último livro, Apocalipse, nós temos um período de mais ou menos 1.500 anos. Então olha só, demorou muito tempo para se escrever a Bíblia, aí 1,5 milênio, né? Outro dado interessante é que foram mais ou menos 40 escritores que escreveram a Bíblia. E esses escritores estão distribuídos em 3 continentes diferentes, a Europa, a Ásia e a África. E também a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, originalmente falando, no hebraico, no aramaico e no grego. Agora, amigos, vamos falar de outro aspecto impressionante da Bíblia, que é a sua confiabilidade. Isso mesmo, a Bíblia é um livro confiável. Se ela é o livro mais influente do Ocidente,
nós também precisamos afirmar o seguinte: a Bíblia é o livro antigo mais confiável que existe. Isso não é uma questão religiosa, isso é um fato histórico. Deixa eu mostrar alguns dados para vocês. Primeiro dado impressionante. Só do Novo Testamento, do século I ao século IV depois de Cristo, nós temos mais de 24 mil manuscritos antigos. Agora, quando nós comparamos com outros livros antigos, aí nós percebemos que a confiabilidade da Bíblia é ainda maior. Por exemplo, se da Bíblia, só do Novo Testamento, nós temos 24 mil, quando nós vamos para os escritos de Platão, que é filósofo grego, nós temos apenas 7 manuscritos antigos. Quando nós vamos para os livros de Heródoto, um grande historiador antigo, nós temos 8 manuscritos. E a Ilíada de Homero, que é um clássico da literatura mundial antiga, nós temos um pouco mais de 260 cópias. Você percebe a diferença? Por isso eu repito, a Bíblia é o livro antigo mais confiável que nós temos. E por fim, amigos, eu quero falar sobre a principal característica da Bíblia, que para mim me encanta. Diferente dos outros livros aí de matemática, de filosofia, de biologia, a Bíblia tem um poder sobrenatural capaz de transformar vidas. Eu gosto muito do pensamento de um pregador chamado Dwight Moody, que diz o seguinte: ou o pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. E de fato não há meio termo. Ou o pecado vai te afastar do estudo da palavra de Deus, ou o estudo da palavra de Deus te afastará do pecado. Qual opção você prefere? Chegamos então ao fim do nosso estudo. No próximo vídeo nós veremos a primeira doutrina da Bíblia, e essa é a base para todas as outras. E ela está justamente no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia. Espero você, conto com a sua presença no próximo vídeo. Até lá!